Boa noite, gente. Hoje nós vamos começar uma série nova no livro de Jonas. E eu sei que essa é uma história muito conhecida de todos vocês, não apenas das crianças, mas é uma história bem conhecida em todo o mundo, uma história muito interessante e que traz para todos nós muitas lições e aplicações. É um livro pequeno, são apenas 4 capítulos, e você, para ler essa profecia, esse livro, você vai precisar aí de 8 minutos. Então eu espero que durante essa semana vocês leiam várias vezes, porque durante os próximos 4 ou 5 encontros aqui, nós vamos estar meditando nesse livro. Esse livro ele tem uma arquitetura literária muito interessante, muito rica de detalhes. Esse texto foi escrito em forma de sátira. Sátira é um humor, uma ironia para criticar os padrões, os ensinos, aquilo que todo mundo achava que era normal. E nessa carta nós vamos ver essa sátira, essa ironia para criticar a idiotice de um profeta que foi chamado por Deus para realizar um trabalho e ele vai fazer tudo errado. E esse livro, vocês vão ver que tudo parece que está acontecendo de cabeça para baixo. Tudo foge da normalidade. E para meditar nisso hoje, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Jonas. Está mais ou menos aí no meio da sua Bíblia, depois de Obadias e o livro de Jonas. Capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Você está sem Bíblia, pode pegar o seu celular aí que é importante a gente acompanhar essa história. O texto diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, ou levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele ao mestre do navio, o capitão, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio todo esse mal. Imagina em quem que vai cair, né? E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és? Fala logo, vamos.
Ele lhe respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha só. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e secou a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Nosso Deus, nós lemos aqui a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração agora, através dessa mensagem, para que possamos sair daqui edificados e incomodados com o que o Senhor tem a nos dizer. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esse livro, ele traz aqui 5 personagens que parece que eles estão aqui, são contrários aos padrões da normalidade. E aqui a gente vê o primeiro personagem, Jonas, que é o mais famoso, né? O nome Jonas, Yoná, significa pomba. É o significado do nome dele. E ele viveu mais ou menos 750 anos antes de Cristo. E esse homem, esse personagem, é um sujeito que o texto vai falar que ele, sendo um homem de Deus, ele estava inconformado com a bondade de Deus. Em vez de ficar alegre com a bondade de Deus, ele está inconformado. E ele parece que é o único profeta que a gente vê na Bíblia que estava torcendo para o fracasso dele. Nós vamos ver isso na história do livro. E quando a mensagem dele aos ninivitas foi pregada, ele ficou triste porque a mensagem dele teve um sucesso. Vocês que conhecem a história sabem muito bem sobre isso. Então é esse homem, esse personagem primeiro, que ele está de cabeça para baixo. Que Deus esperava uma coisa dele e ele estava fazendo tudo ao contrário. Estava na contramão. Um outro personagem que aparece aqui são os marinheiros. Os marinheiros não israelitas, os gentios. E o povo olhava para os gentios de outra maneira. Olhava assim: mas esses aqui não têm esperança para eles. Eles não temem a Deus. E a gente vê aqui os marinheiros, que eles se arrependem. Eles buscam a Deus. Enquanto o profeta está ali totalmente contrário a Deus, os marinheiros estão ali buscando a Deus. E a gente vê aqui também que um outro personagem que aparece aqui são os ninivitas. Os ninivitas, também os gentios, aqueles povos, né, que o judeu não se dava muito bem, porque eles falavam até que os gentios estavam distantes da graça de Deus.
Outros já falavam que os gentios, quem não era judeus, era ali o combustível para o fogo do inferno. É assim que eles olhavam. Mas aqui a gente vai ver que nessa história os ninivitas vão se arrepender. Os ninivitas vão ter um comportamento diferente. E um outro personagem que aparece aqui é o rei. O rei. O grande rei. Um rei cruel. O Império Assírio, nós vamos ver daqui a pouco, era um império terrível que massacrava. E esse rei era tido como cabeça de tudo. E esse rei se arrepende. Um profeta que fugindo de Deus e um rei perverso que se arrepende com uma pregação de 5 palavras. A pregação de Jonas em Nínive, no texto hebraico, tinha 5 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi a menor pregação que a gente vê na Bíblia e foi o maior avivamento que já teve na história. Vejam só, tudo de cabeça para baixo. E tem um outro personagem que todo mundo achava que ele só estava preocupado com Israel, que ele não estava preocupado com os gentios, que ele era um Deus territorialista, e aqui a gente vê o Senhor. E este aqui é o personagem principal dessa história. O nome Senhor aqui aparece 25 vezes nessa carta que nós vamos estudar aqui. E esse personagem é aquele que lança o vento, que providencia um peixe, que salva o profeta, um Deus que atua do início ao fim. Ele interfere naquele sorteio para revelar quem era o culpado de tudo aquilo. E esse personagem aqui é aquele que providencia um submarino, um profeta fujão, um camarada todo idiotado que estava fugindo daquilo que é o básico, que é fugir da presença de Deus. Algumas pessoas falam que essa história não é verídica, essa história não é verdadeira, isso aqui é uma ficção, uma coisa que foi criada, isso aqui não existiu. Mas isso não é verdade. A gente vê que Jonas, ele está inserido na história bíblica e ele tem um RG, ele tem um CPF, ele tem pai, ele tem uma origem. E aqui o texto, a gente vê uma citação dele no livro de Reis, que fala assim: restabeleceu ele os limites de Israel. Está falando de Jeroboão II, um rei perverso, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Então, ele está inserido na história do Antigo Testamento. Mas não só isso. Jesus também citou esse personagem e citou também os ninivitas. Olha o que o texto bíblico diz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Veja, Jesus, ele conhecia essa história. Essa história não foi escrita só para o povo daquela época, nem para Jonas. Essa história tem muito a ver com todos nós aqui nessa noite. E é interessante que lá em Mossul, lá no Iraque, tem um lugarzinho lá que chama Yunus. Sabe que essa montanha, com esse nome, chamou a atenção de um arqueólogo que, algum tempo atrás, começou a pesquisar e descobriu a cidade de Nínive,
que hoje é Mossul, lá no Iraque. E tem um templo, né? Um templo de Jonas, do profeta Jonas. O mundo islâmico conhece essa história, conhece esse profeta. Então, tudo indica que essa história é real, ela é verídica. Agora, o que acontece? Tem gente que fala assim, não, mas nesse livro aí... O livro foi muito criticado durante a história, porque o pessoal fala assim, onde já se viu um peixe, uma baleia engoliu uma pessoa? Acho que primeiro porque a Bíblia não fala que era uma baleia, a Bíblia fala de um grande peixe. Em segundo lugar também porque tem baleias que tem um gogó, uma goela que dá para passar um ser humano, né? Tranquilamente. E tem, isso aí não é novidade para ninguém. Tem até a história de uns pescadores que eles foram pescar e avistaram uma baleia e atiraram na baleia, e a baleia estava lá naquela situação toda. 2 pescadores caíram no mar. Um foi resgatado e o outro desapareceu. Mas eles conseguiram pegar aquele grande peixe, que isso aqui é uma baleia, um cachalote, né? E foram, depois que eles tiram o óleo da baleia, desse peixe. Só que quando eles tiraram, abriram aquele peixe, adivinha quem estava lá dentro? Aquele pescador que havia desaparecido. Está até a carinha dele aqui. Ó. Olha, está assustado até no final da vida dele, né? A coisa, já pensou? Então, já foram encontradas várias pessoas dentro do ventre de um peixe. Então, isso aqui é só para mostrar um pouco da história que nós vamos cantar, mas o livro traz uma arquitetura surpreendente, e surpreendente é o amor de Deus por povos que todo mundo considerava, isso aqui não tem mais jeito. O livro é uma sátira, uma ironia para mostrar que isso não é verdade. O livro vai falar sobre o amor de Deus, o surpreendente amor de Deus para promover a salvação. E ele vai fazer isso através de 4 capítulos. Capítulos 1 e 3 vai falar do encontro de Jonas com gentios, com os marinheiros e depois com os ninivitas. O capítulo 2 e 3, a gente vê aí no capítulo 2, uma oração de arrependimento, ele lá no ventre do peixe. E no capítulo 4, a gente vê uma oração de revolta, porque Deus se mostrou benevolente para com o povo que não merecia. E é assim que é o amor de Deus. E hoje a gente vai estudar o capítulo 1, que vai mostrar que Deus ele vai pedir para Jonas fazer uma missão impossível. E Jonas vai fazer uma fuga, também vai planejar uma fuga surpreendente. Mas nós vamos perceber a intervenção de Deus surpreendente também nessa história e a salvação de Deus diante de um profeta fujão. E o versículo central desse livro é: ao Senhor pertence a salvação. É isso que nós vamos estar vendo aqui nos próximos dias. E o livro, o primeiro versículo, ele já começa da seguinte forma: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Vocês sabem o que significa mandar um profeta de Yahvé pregar para os ninivitas? Seria como mandar um soldado lá da Ucrânia e pregar lá para o Putin, para ele ser salvo. Seria mandar fazer uma coisa que
O camarada não está topando fazer. Porque a Síria sempre fora uma nação cruel, malvada, que a Síria era vista como um império que não só conquistava, mas destruía e desfolava todo mundo. E a Síria, aquele império que chegou no norte de Israel e levou cativo todo mundo. E olha só o que a história conta sobre Assurbanipal. O que ele falava? Olha só o que ele cita. Todos os chefes que se revoltam, eu os esfolei vivo, e com suas peles forrei o pilar. A outros empalei em estacas. Os mais graduados, eu decepei os membros. A estes que pecaram contra Assur, de suas bocas arranquei as línguas. A outros ofereci como sacrifício, e seus membros foram lançados para os cães. Os monumentos que erigi são feitos de corpos humanos. Eles faziam pirâmides de crânios, para vocês verem o grau de crueldade, né? Ele cortava a cabeça, cortava a mente, decepava a mão, e todos decepei a mão de todos que eram capturados. Era uma coisa terrível. A história relata isso. E também no livro de Naum, a gente vê Deus falando: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira, de corrupção, de maldade, de roubo, e que não solta a sua presa. Diante desse quadro todo, que Deus falou: Jonas, levanta. Parece que ele vivia na rede, né? Ô Jonas, levanta, sai dessa situação, vai para Nínive. Por que Deus está preocupado com o povo que merecia a condenação? É o mesmo motivo que leva Deus a ter misericórdia de nós. Jonas, vai. Qual foi a reação dele? Jonas se dispôs, levantou, preparou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, comprou a passagem. Acho que é a única coisa certa que ele fez nessa história, né? E embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O que significa fugir da presença do Senhor? É você ir para um lugar longe? É você ir para Tarsis? Ir lá para o Polo Norte, para a Sibéria? Você fugir de tudo? Você largar, fugir de Deus, não querer saber mais de Deus? É isso que significa? Não! Porque isso é impossível. É impossível a gente fugir da presença de Deus. Você pode fazer sua cama no fundo dos oceanos, você pode fugir para onde você for, que Deus está lá. Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele está dentro do seu quarto quando você está sozinho. Não adianta fugir dele. Não adianta tudo que você faz, Deus está ciente. Fugir da presença de Deus não é você esconder de Deus, é você deixar de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Deus, Ele tem uma tarefa para todos nós aqui. Ele não quer que a gente só fique aqui, cantando, participando. Não. Existe uma tarefa que cada um. Para cada um. E não adianta querer fugir da presença de Deus. Fugir da presença de Deus é deixar de fazer aquilo que Ele está mandando. E Jonas, a Bíblia fala que ele foi para Tarsis. Ir para Tarsis naquela época é como você mandar uma pessoa ir lá, vai para o fim do mundo, vai para a China. Olha aqui o que Jonas estava fazendo. Na linha vermelha aqui, ele tinha que sair aqui de Israel e ir para Nínive, 800 quilômetros. Jonas, vai lá.
E ele vai fazer justamente o oposto. Várias vezes mais uma viagem longa, ir lá para Tarsis, lá para a Espanha, porque ele estava achando que ele ia fugir da presença de Deus e não ia fazer aquilo que Deus estava mandando fazer. Então ele estava fazendo essa loucura de fugir da presença de Deus para um lugar bem longe, mas Deus fala, você está tentando fugir de mim? Tá bom, então vai começar a história agora, nós vamos ver o que vai acontecer. E ele sai da terra dele, e lá da Galileia, mais ou menos, e ele vai lá para o porto de Jope. O porto de Jope, ele fica do lado de Tel Aviv, né? Você está no porto, assim, você vê ali onde que era o antigo porto, que era um porto muito antigo. Lá naquele porto, nesse local aqui, que chegavam as madeiras que vinham do Líbano para construir o templo. Era tudo aqui. E ele pegou o barco aqui e foi, e falou, graças a Deus, agora eu estou indo, estou pegando um navio, esse mar bonitinho, tranquilo, longe da presença de Deus. Eu não aguento mais esse Deus que me manda fazer umas coisas difíceis e pregar para um povo que não merece. E ele foi. O porto de Jope fica aqui no litoral. E é interessante que tudo que ele fez, que Jonas fez, foi planejado. Toda aquela descida dele, né? Ele se dispôs, não para fazer aquilo que Deus estava mandando. Ele se dispôs, se preparou para fugir da presença de Deus. Ele falou, já sei, eu vou para Jope. Eu vou preparar aqui. Deixa eu pegar minha mochila, vou pegar meu dinheiro, eu vou fugir para a presença de Deus. E Deus só olhando, vai ser muito interessante o que vai acontecer aqui agora. Aí ele foi, chegou lá, comprou passagem, o cara falou, está aqui sua passagem, pode entrar, o mar tranquilo. Ele falou, que bênção, está dando tudo certo para mim, a minha vida está tão boa, longe de Deus, eu não aguento mais esse Deus. Foi Deus fala, vai. Só que Jonas, ele começa a entrar numa caída, numa descida na vida dele, que é muito interessante. Primeiro ele sai lá da Galileia, aqui a região dele, aqui para a Galileia, e ele desceu até Jope. A Galileia, a cidade dele, era um local mais alto, então ele teve que descer até Jope. Ele começa um processo de descida. Depois ele chega lá no porto, lá com a parte mais elevada, com a passagem, aí ele vai até o navio. Aí ele já está no navio, já desceu mais um pouquinho. Depois ele está no convés do navio, na parte de cima, falou, nossa, que navio bonito. Deixa eu procurar meu quartinho ali, que eu preciso descer um pouco mais para fugir da presença de Deus. Ele desceu um pouco mais e foi para o porão do navio. Depois ele vai do porão do navio, o pessoal joga Jonas no mar. Deus fala, você quer descer? Então você vai descer mais. Acontece toda aquela história, Jonas jogado no mar. E quando Jonas cai no mar, ele vai do mar, e primeiro ele começa a nadar, a gente vai ver no próximo capítulo da semana que vem, que ele vai no mar, ele é engolido por um peixe, ele desce mais um pouco. Né? Ele agora já está dentro do ventre do peixe. Ele queria ficar no ventre do navio, Deus coloca ele no ventre de um peixe. Olha que interessante. Depois o peixe desce. Aí ele vai do peixe para o fundo do mar. E quando ele chega lá nesse fundo do mar, aí ele vai orar a Deus. Todo, ai Deus, por que isso aconteceu comigo? Assim é a vida daquele que procura fugir da presença de Deus, deixando de fazer aquilo que Deus está mandando. Eu tenho certeza que o povo evangélico, de forma geral,
vocês que estão aqui, que já participaram da igreja, sabem muito bem o que Deus quer de cada um de vocês. Hoje de manhã foi falado aqui, vai ser falado todo domingo, qual o propósito, por que nós estamos aqui. Mas a gente às vezes tem essa tendência de achar que a gente pode descer, e fugir da presença de Deus. Só que, gente, toda descida tem uma consequência. Toda descida da presença de Deus, do que Deus está mandando, da fuga da presença, da fuga da obediência, tem uma consequência. Então, quando ele estava naquela situação toda, o texto aqui continua, no versículo 4, que algumas consequências começam a acontecer na vida de Jonas. A primeira, começa a aparecer tempestades. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Quando uma pessoa fala assim, eu não vou fazer isso que Deus está mandando. Deus fala, você quer? Então tá bom. Mas em alguns casos Deus fala, você vai na marra. Eu sei que muitas pessoas, quando elas deixam de cumprir aquilo que Deus já tocou no coração delas, começa a acontecer tempestades na vida. Vem tempestades, vem problema daqui, vento, o navio sendo jogado, a pessoa fala, não sei o que está acontecendo, tanta coisa comigo. Olha para cima. As coisas não acontecem por acaso. A vida longe de Deus, longe do propósito de Deus, é uma vida cheia de tempestades. Sua vida fica parecendo um navio jogado de um lado para o outro. A gente percebe muitas vezes pessoas atribuladas. Elas atribuladas não querem buscar a presença de Deus. Outra consequência de viver longe de Deus é que prejudica também outras pessoas. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, uma tempestade que nunca tinha visto, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Esses navios eram grandes, eles iam abarrotados de riquezas. Tudo foi jogado fora por causa de uma desobediência de uma pessoa. Eu tenho visto muitas famílias sendo prejudicadas por decisões erradas de um líder. Decisões erradas de uma pessoa que toma decisão errada, prejudica todo mundo. O camarada resolve levar uma vida longe de Deus, faz umas coisas erradas, prejudica filho, prejudica família. Ou então a pessoa entra no alcoolismo, que tem causado um estrago muito grande em famílias, perdas. Porque a vida longe de Deus gera essas consequências. Uma outra consequência, uma vida sem sentido, uma vida apática. A gente vê aqui que Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Amém? Ele deitado ali, né? Oh, coisa boa, que bom. E dormia profundamente. Essa pessoa está completamente apático, alheios à vida de Deus, desconhece, está levando uma vida, deixa a vida me levar, filosofia aí do Zeca Pagodinho, ou então a pessoa está muito assim, fugindo da presença de Deus, com tanta coisa que ela arruma para fazer e não sobra nem um tempinho por Deus. Ela sabe o que Deus quer da vida dela, mas ela parece que só sobra, joga sobra. Outra consequência, que ele foi exortado pelos marinheiros.
Quem deveria estar exortando o pessoal era Jonas, mas ele está sendo exortado pelos os marinheiros, exortado pelo mestre aqui do navio. Tudo está de cabeça para baixo nesse livro. O mestre do navio, ele diz: o que se passa contigo? Está agarrado no seu sono? Olha o que está acontecendo. Você não está vendo o que está acontecendo? Quando a gente vê falar de suicídio aqui na ponte, gente que morre aqui, que morre ali, que está destruindo, como que você sente? Como que você percebe tudo isso? Quando eu vou, às vezes, nesses povoados, eu volto de lá assim, falo, gente, como é que pode? Miséria, fome, ignorância, bebida, falta de conhecimento de Deus. O que nós estamos fazendo por isso? Nós estamos agarrados no nosso sono. Levanta-te, invoca o seu Deus. O pessoal parece que precisa falar isso para a gente. Oh, invoca o seu Deus porque nós estamos morrendo aqui. Quem sabe esse Deus lembra da gente. Pura ironia nesse livro. Ser exortado. O pessoal aí fora, o pessoal que a gente fala assim, que não conhece a Deus, né? Eles, às vezes, eles não vão ler a Bíblia. É difícil. Mas eles vão ler a vida de vocês. O que vocês estão fazendo? Quem é você? Por que você está deitado aí? Hã? Você? Levanta. Aí agora na sequência do livro, do verso 7 a 13, a gente vê aqui uma sequência de revelação surpreendente. Eles descobriram quem era o culpado. Lançaram sorte, que era uma coisa comum naquela época, e de uma maneira ali Deus interferiu e falou assim: olha, culpado é esse aqui, ó. Esse rapaz aqui que é o culpado. O Jonas começou a perceber, quando começou a aparecer tempestade, a sorte caiu sobre ele. Já pensou que ele falou: ixi, a coisa está apertando. Depois eles começam a fazer um interrogatório. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Aí ele faz uma confissão hipócrita. Ele fala assim: eu sou hebreu, sou religioso, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar. Olha só, o Deus que fez o mar e a terra. E o pessoal fala assim: você é louco, você está fugindo daquele que criou o céu e o mar, você é louco. Por isso que está acontecendo tudo isso. Ele tem aquela confissão religiosa dele, mas na verdade ele não estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele estava com aquela sentimentalismo nacionalista, político, que às vezes a política deixa o pessoal influenciar mais do que precisa e deixar a pessoa fugir de Deus. Na sequência a gente vê a exortação dos marinheiros. O que nós vamos fazer com você? E é interessante, a gente vê aqui no verso 11, 12, que tem uma declaração dele que parece que ele está muito arrependido. Ele fala assim: olha, no versículo 12 ele fala assim: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio toda essa grande tempestade. Parece que ele está assim muito... Olha, ele está querendo resolver o problema. Mas na verdade, ele preferia morrer, ser morto, do que ele cumprir a vontade de Deus. Ele
tinha pensamentos suicidas, disposto a morrer, mas não cumpria a vontade de Deus. Ele tinha essa opção pela morte. Aí a gente vê agora os marinheiros orando, né? Os marinheiros, eles clamam, eles rogam a Deus. Olha que interessante. Os marinheiros agora estão na oração, enquanto o homem ali estava totalmente desanimado e frio. Então depois veio o processo que pegaram Jonas. Ô meu filho, é você mesmo. Primeiro esse cara desesperado, nós vamos lançar no mar, Deus vai punir a gente. Pegaram Jonas, lançaram no mar, e na mesma hora a fúria do mar se cessou. Aqueles homens, os marinheiros, que eram aqueles que não havia possibilidade de salvação para eles, eles temeram ao Senhor. E aqui fala, ofereceram um sacrifício. A história mudou. Deus estava falando para Jonas, olha só, você que não acreditava na salvação desse povo, olha o que está acontecendo com eles. Deus poderia ter deixado Jonas morrer, né? Falar, agora você quer? Então você vai morrer bem feito. Você é um cara muito fujão. Mas Deus, a salvação pertence ao Senhor. Deus, ele tem um jeito de buscar e salvar o perdido. O texto aqui fala, deparou o Senhor, pois um grande peixe para que tragasse a Jonas. Deus providenciou uma salvação para esse homem que estava completamente fugindo da presença de Deus. E o texto fala que ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Foi o texto que Jesus citou. Jesus, ele esteve também 3 dias e 3 noites no coração da terra, mas ressuscitou. É uma figura do que iria acontecer com Jesus, né? Só que Jesus, ele foi um servo obediente até a morte. Agora, essa história aí que você já conhece muito bem, o que importa, além dessa história, o que ela tem a ver com a nossa vida? A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, qual é a mensagem de Deus, a mensagem dessa história para a gente, para mim, para você que estão aqui nessa igreja, participando aqui dessa comunidade? Será que Deus quer que o Wagner vá lá para a China a pregar lá? Ou manda Roberto para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, viver lá? Será que é isso? Uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, ao nosso redor, aqui em Glória, existem mais ou menos 60 povoados que estão lá. Esses povoados que eu falei para vocês, que vocês conhecem melhor do que eu. Paulo Afonso tem mais ou menos 40 povoados por aí, de pessoas que estão precisando ouvir, que estão precisando entender o Evangelho, pessoas que estão clamando, pessoas que estão aí precisando de alguma coisa, e o que nós estamos fazendo? Qual tem sido a sua atitude? Você tem tentado ir para Tarsis? Ou você tem ido para o porão? Não, eu não estou fugindo. O porão é mais confortável, né? Porque você deita ali, fica no porão, é você falar, olha, não me incomoda não, me deixa do jeito que está. Se a igreja aqui não pregar, Deus, ele pode
agitar isso de alguma forma. Eu acho que o grande problema é que muitas vezes as pessoas elas duvidam do poder de Deus, daquele Deus surpreendente que faz uma coisa que você não imagina. Você crê que Deus pode mudar um povoado inteiro, levar todo mundo ali buscar Deus? Deus pode. Hoje pela manhã o Zambelli falou de um grupo lá no Pará chamado os Waiwais, né? Eles não são mineiros, a tribo chama Waiwai. E lá houve um tempo que não tinha nada de evangelho. Hoje em dia tem até Bíblia, tradução, a aldeia inteira temendo a Deus, porque Deus pode fazer isso. Mas parece que o crente não acredita no poder de Deus para fazer essas coisas. A gente, por exemplo, quando você olha para o Estado Islâmico, o ISIS, você fala, aquele lá não tem a mínima chance. Olha aquele povo lá, aquele povo ali não tem jeito. O povo evangélico ele tem uma dificuldade de crer no poder de Deus para salvar, né? Será que Deus pode salvar aquele pessoal que está lá na Cracolândia? Será que Deus pode salvar uma família que está toda destruída, toda arrebentada? Pode! Deus pode fazer tudo isso. Eu lembro quando eu estava no seminário, a gente orava muito pelos países da cortina de ferro, pela antiga União Soviética, regiões ali totalmente fechadas pelo Evangelho. A gente orava pela Albânia, que era um lugar que todo mundo falava assim, aqui não tem Bíblia. Tinha só uma Bíblia guardada no museu para mostrar o que chegou o cristianismo ali. Não tinha ninguém, falou, acabamos com o cristianismo aqui. E naquela época a gente tinha um grupo de oração pela Albânia. A gente orava pela Albânia, porque às vezes a gente pensava assim, isso aqui não vai ter jeito, esse pessoal, eles não têm a mínima ideia do amor de Deus. Mas a gente orava. Hoje em dia, a Albânia tem até programa de rádio evangélico que manda para todos os lugares. Igrejas, pessoas. A igreja na China, mesmo com tanta perseguição, a igreja que está lotada de gente. Na Coreia do Sul, alguns anos atrás, era um regime completamente fechado. E hoje em dia, a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. Porque Deus, Ele é surpreendente. Deus é surpreendente e Ele pode fazer todas essas coisas. E uma coisa é certa. Quem crê que Deus é poderoso para fazer essas coisas, milagres, conversão de pessoas, não fica no porão. Não fica no porão. A gente fica incomodado, fica... O que eu estou fazendo? O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da minha vida? Eu tenho certeza que se você orar sinceramente, falar, Deus, olha, minha vida está aqui, eu tenho isso. Eu não conheço o futuro, eu não sei para onde que o Senhor vai me mandar, mas eu quero me colocar em tuas mãos. Prepare, que Deus vai usar você. Em algum lugar, de alguma forma, e Ele vai te capacitar para fazer aquilo que você quer. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Em alguma coisa, em algum lugar. Ore. Coloque a sua vida na mão de Deus. A gente tem que entregar a vida para Deus não apenas para ser salvo do inferno, mas também para cumprir aquilo que Deus tem para a gente. O chamado dele para a gente ir. Primeiro Ele falou para você assim, vinde a mim.
Depois ele fala, agora ide. Vem, eu quero te usar. E quando Deus chama pessoas, Jesus, quando chamou ali os discípulos dele, ele chamava pessoas que estavam trabalhando. E ele chamou, não procurou gente muito talentosa, rica e famosa, não. Ele procurou pescadores ali, simples. E vocês conhecem a história deles. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Ore você aí no seu lugar, coloque sua vida nas mãos de Deus para Ele fazer o que Ele quiser. É importante que você se disponha a sua vida para Ele te servir de alguma forma, ou no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar, mas que você seja um profeta que não fuja e que também não durma e que não tente enganar a Deus. Pai, nós queremos pedir para que o Senhor levante pessoas, que o Senhor use essa igreja para esse trabalho aqui que é tão difícil, mas sabemos que o Senhor é um Deus surpreendente que faz aquilo que menos esperamos. Esteja usando pessoas aqui na tua obra. Oramos e agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.